Estamos ao vivo! Que medo! Ao vivo e a cores. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bom, gente, então, sejam todos muito bem-vindos a essa live inicial, né? Nosso primeiro vídeo do canal. A gente está bem ansioso, a gente está aqui desde as 3 da tarde tentando organizar tudo para vocês da melhor forma, né? Ainda estamos com um cenário improvisado, mas é melhor a gente começar agora e ir aperfeiçoando durante o caminho do que querer começar perfeito, né? Talvez a gente nunca teria começado. A ideia surgiu semana passada, nessa semana a gente já está fazendo a primeira live e eu estou muito feliz. Inclusive, Léo, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Eu acredito que vai ser extraordinário. Acreditar, né? E comprar essa ideia também. Não tenho dúvidas que a gente vai fazer um projeto incrível e sejam todos muito bem-vindos. A gente agradece já a confiança e a participação de vocês por acreditarem nessa ideia que a gente já divulgou e já conversou com alguns. Então, vamos lá. É isso aí. Para começar, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve, tá? Porque vai vir muita coisa boa aí nesse canal, né? A intenção do Firmados é ajudar as pessoas a melhorarem, a se transformarem, a trazer assuntos relevantes que a gente não vê hoje no Instagram, não vê no YouTube, não vê em lugar nenhum. As pessoas talvez tenham medo de falar sobre esses assuntos que a gente vai trazer aqui e a gente comprou essa briga, né? A gente vai falar sobre assuntos polêmicos, assuntos sérios, importantes, como eu falei, que gera transformação, dando as nossas opiniões, falando sobre as nossas ideias, mas democrático, né? Querendo ouvir também as ideias de vocês, o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso tudo. E tanto que o assunto de agora gerou uma discussão de 5 horas, 3 horas, sem parar. E foi muito boa, assim, né? Porque a gente ainda acaba chegando em algum lugar que leva para essa transformação. Se firmar mesmo, né? Em fundamentos, em princípios, eu acho que é bem legal, tá? Então, bom... Antes só da gente começar, Sim. A gente gostaria de ouvir aí um feedback já de vocês no chat. Como é que tá o som? Tá tudo certinho? Ótimo. Já vamos dar boa noite aí pro pessoal. Boa noite, Osmar. Boa noite, Juan. Sejam muito bem-vindos. Show. A interação de vocês vai fazer total diferença para a construção do nosso debate e da nossa live. É isso aí. Por isso que é uma live, né? A gente não vai aqui só gravar um videozinho e colocar no YouTube. A gente quer ouvir o que vocês acham, entender o que vocês pensam sobre o que a gente tá falando. Entrou mais uma pessoa ali. Quem é? Mônica. Boa noite, Mônica. Ó, ter uma mulher aqui vai ser bem importante com o que a gente vai falar aí. Vai ser legal. Seja bem-vindo. A opinião de todos é muito bem-vinda, né? É isso aí. Quem mais? Está 100% o som e a imagem. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Osmar. Obrigado, Osmar. Você é um querido. Show. Cara, então, vamos pra cima? Vamos pra cima, vamos começar. Ai, eu quero só ver o que vai dar isso aí. Ai. O assunto, como eu falei, hein, gente, é polêmico. Bom, vocês viram ali no título do vídeo, né? A falta de lealdade destrói tudo, né? E isso é uma verdade, né? Eu gostaria de começar já com a pergunta, Léo. Começa a pergunta que tu tinha feito. Tu quer já a primeira? Bora, já vamos pra cima dela, Ô Nando, pessoal, a primeira pergunta que a gente tem aqui pra fazer pra vocês é... Desliga isso aí, vai ficar vibrando aí. Cara, eu preciso só saber do retorno de vocês pelo chat pra mim conseguir direcionar e a gente corrigir aqui o que precisa ser corrigido na live, que aí eu consigo dar atenção e consigo organizar. Então, por gentileza, eu preciso de um retorno de vocês se o meu som, o meu microfone tá ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz tá baixa? Só pra nós ter um direcionamento e um alinhamento aqui pra saber se tá tudo certo, pessoal. Como é que tá isso pra vocês? E enquanto eles vão falando, né, porque tem um delay normal, os dois estão ótimos. Fechou. O som, o que é? Do Léo está baixo. O som do Léo está baixo. Só fala um pouquinho mais pertinho aí. Melhorou agora. Perfeito aí. Top. Então, ótimo. Gente, para começar, então, como o Nando já falou, vamos pedir para você se inscrever, compartilhar a live, que quanto mais pessoas a gente trouxer pro debate,
vai ser melhor, tá? Então, para iniciar, a pergunta que a gente tem aqui já para startar a nossa discussão e a nossa live de hoje é: confrontar alguém é falta de lealdade ou prova de amor? Isso é uma pergunta capciosa. Capciosa. Brincadeira. Capciosa. Mas vamos colocar numa aplicabilidade para que as pessoas entendam essa pergunta aí, né? Trazendo um contexto. Né? Então, confrontar alguém é falta de lealdade ou prova de amor? Olhando para a pessoa que você ama, olhando para alguém que você conhece, uma pessoa que você respeita, que você gosta, ela fez uma cagada, ela fez alguma coisa ruim. E aí você precisa confrontar essa pessoa, ou você não confronta porque você é leal a ela e aí não confronta e deixa ela continuar fazendo aquilo. Um exemplo, né? Justo. A gente trouxe esse exemplo de... Quer trazer o exemplo? Traz aí o exemplo. Então, antes de trazer o exemplo, na tua opinião, Nando, se tu vê alguém fazendo uma coisa que tu gosta dessa pessoa e tu vê que ela fez uma coisa terrível, que tu não concorda, na tua visão, você confrontaria pra ser leal a ela ou aos teus princípios? Ou você deixaria estar pra não causar um estresse? Eu confrontaria. Tu confrontaria? 100%. Independente da situação? 100%. Eu sempre confrontaria. Saibam disso. Eu sou a pessoa que sempre vai confrontar. Mas com amor, tá? Eu confrontaria, mas com amor. Porque eu acho que a lealdade, ela tá embaixo de princípios. Ser leal é um princípio, já pra começar. Então a pessoa vai lá, faz uma coisa errada. E aí tu vai ser leal a ela, falhando com um princípio de lealdade, por exemplo? Porque, vamos lá, a pessoa fez uma coisa errada. Tu vai chegar pra ela e dizer, não, é isso aí. Continua sendo assim. Parabéns. Continua falhando, continua errando. Vai te levar pro buraco. Vai destruir tua família, mas é isso aí, continua, parabéns. Já tu não tá sendo leal a ela, entendeu? Agora, se eu sou leal a ela, eu falo assim, cara, chega aqui, mano, o que você tá fazendo não é legal, cara, isso aí vai te levar pro buraco. Isso aí vai te destruir, isso aí vai destruir a tua família, vai destruir uma empresa, enfim. Então eu acho que o confronto ele é uma prova de amor e um apoio à lealdade. Tu tá sendo leal aos teus princípios, tá sendo leal àquela amizade, àquela pessoa, e tá amando ela porque quer levar ela para um lugar certo, entendeu? Não para qualquer lugar. Entende? Concordo. E isso diz deixa eu só trazer isso, é uma reflexão que eu trouxe na mentoria, inclusive. Olha só, vamos lá. A pessoa tá fazendo uma coisa errada, ou melhor, ela tá indo para um lugar que não vai ser tão benéfico para ela, certo? Só que ela tá feliz fazendo aquilo. Piorou agora. Piorou. A pessoa tá fazendo algo... Mas vamos lá, nesse ponto que tu falou que ela tá feliz, pra ela tá fazendo sentido? Isso, pra ela tá fazendo sentido. Tá, beleza. Só que o fim disso é a destruição dela. Por exemplo, o cigarro. Ela fuma, ela tá feliz fumando. Não tá incomodando ninguém. Talvez até tá, né? Porque o cheiro de cigarro é uma porcaria, né? Mas vamos lá. Quem fuma aí, ó, para de fumar. Tá? Não faz sentido você ficar fumando. Mas beleza. Daí, a vida dela, faz o que ela quer. E ela tá fumando, certo? Certo. Se eu chegar pra essa pessoa e confrontá-la no ódio e dizer assim, cara, você devia parar de fumar, igual eu fiz aqui agora de forma brincadeira, né? Devagarzinho vocês vão conhecer como é que eu sou. Se vocês se permitirem a isso. Ela só vai afastar essa pessoa, certo? Sim, só vai afastar. Agora eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Eu vou falar isso ao vivo aqui porque tem pessoas da minha família que fumam. Pessoas que eu amo, tá? Então eu vou falar isso na real mesmo. Tu quer trazer elas para outro caminho. É isso que eu quero fazer. Sabe qual é o meu sonho? Sabe o nosso alvo dos sonhos? Sim. Nosso método. Uhum. Inclusive, logo vocês vão saber mais sobre isso. É ter uma casa gigante, com um lugar massa pra caramba, com uma piscina da hora, com uma lagoa, com quadriciclo, com tudo. Pegar essa galera que fuma e dizer assim, vem passar um final de semana aqui em casa, mas tem um detalhe, não pode fumar. E aí botar os caras pra pescar, andar de quadriciclo, mostrar pra eles que existe uma vida sem o cigarro. Eu não tô dizendo que eles não podem fumar. Deixa eles fumar, a vida é deles, faz o que ele quer, entendeu? Porém, isso tá destruindo essa pessoa. Então eu quero trazê-la pra perto amando ela. Eu quero dizer, cara, eu quero te trazer aqui pra casa pra viver o extraordinário. Mas aqui em casa, o nosso princípio é não fumar. A gente tem crianças e tudo mais e a gente não acha legal. Então eu quero você aqui comigo. Eu quero você aqui andando de quadriciclo, correndo, fazendo tudo. Vivendo o extraordinário, mas sem o cigarro. Tá. Qual é o risco dessa pessoa não querer ir?
Porque ela vai dizer, mas pô, eu não posso fumar, é o meu desejo e tal. Mas eu ainda tô confrontando-a com o amor, no meu entendimento. Entendeu? Tô levando ela pra lá. Eu acho que, na verdade, além de confrontar com o amor, tu tá trazendo um benefício. Amparando ela. Sim, tu não tá só dizendo pra ela parar. Mas eu concordo contigo que o confrontar é, pra mim, sim, uma prova do amor. Vou trazer num outro contexto, né? Quando tu tens um filho, uma filha, e a tua filha erra, se tu deixar ela permanecer no erro, permanecer fazendo as coisas erradas, que seja, por exemplo, não estudar, não ler, ou não acordar pra chegar no tempo correto da aula, e tu deixa isso acontecer, tu acredita que essa pessoa, essa pequenininha pessoa, tua filha, quando crescer, ela vai ser uma pessoa mais próspera ou menos próspera? Não, menos próspera, com certeza. Então, o confrontar como prova do amor é justamente corrigir com amor para ser leal a um princípio teu, mas ensinar para ela que a lealdade pode ser assim. Só que a gente tá falando de coisas que a gente sabe que vai fazer mal pra ela no futuro, certo? E uma criança e tudo mais. Só que, por exemplo, quando é um adulto que ele gosta daquilo que ele tá fazendo e tá fazendo bem pra ele, é mais desafiador, porque pra ele não vê que tá fazendo mal. Ele até sabe. Ou assim, pra ele não faz mal, mas pra outras pessoas fazem. E aí, nesse contexto... Não tem como. Sempre que faz mal pra outra pessoa, vai fazer mal pra ela também. Tá, não mas no como. primeiro momento ele não pode ver dessa forma. E eu vou te trazer um contexto onde ele não viria dessa forma num primeiro momento. Tá. Vamos pensar num casal e um do casal, ou o homem ou a mulher, que é muito amigo teu, traiu. Tá. Tu entende que... Eu tô rindo porque essa discussão levou horas, tá, gente? É. Mas não porque por causa da situação, não. De novo, pesado. nós vamos chegar em horas. Mas né? vai lá, bora. Mas assim, esse confrontar, seja a pessoa que tá traindo ou a pessoa traída, quer contar pra ela a história do que tu sabe, da informação que tu tens. Tu acredita que vai ser algo que vai trazer amor, ou vai ser uma lealdade com o princípio teu ou com o casal? E ao mesmo tempo, tu entende que a pessoa que está traindo, pode ser que num primeiro momento ela não veja como algo ruim, porque pra ela tá sendo benéfico? Sim, entendi. Entendeu agora? Entendi. O contexto? Entendi total. Ela tá fazendo bem pra ela, fazer mal pros outros não necessariamente é fazer mal pra si mesmo, né? Na verdade, assim, eu até fiz uma postagem sobre esse dia sobre isso. As pessoas não querem fazer mal pra você necessariamente, elas querem fazer bem pra elas mesmas, só que isso às vezes faz mal pros outros. Então, o cara que traiu, a mulher que traiu, ela não tá querendo fazer mal pro marido ou pra esposa. Ela quer fazer bem pra ela. Ela quer tá com outro, né? Ter outra relação, enfim. Tá infeliz e tal. Mas ela não faz assim, vou ficar com aquela mulher ou vou ficar com aquele homem porque eu quero prejudicar o meu marido ou a minha esposa. Não, eu vou ficar porque eu sinto prazer, porque eu quero isso e tal. Eu entendi o que tu quis dizer. Nesse assunto denso demais, cara, é muito desafiador. Por quê? Vamos pensar num cenário que o cara é meu amigo, tá? Ele é meu super amigo e a mulher dele tá traindo e eu soube. Descobri, eu tenho prova, sei tudo, total. Tá? Perfeito. Se eu chegar pro meu amigo e falar que isso aconteceu, tá? Eu acredito que isso pode dar uma merda gigante. Porque ele vai ficar bravo com ela, vai tentar, como eu posso dizer, resolver baseado no que ele tá sentindo. E não com a razão, tá? Ele vai simplesmente ficar bravo e vai querer resolver aquilo de alguma maneira. E aí eu não vou ter, de certa forma, controle sobre aquilo. Eu só vou jogar a bomba no ventilador. É tipo isso. Tipo isso. Se eu chamar a mulher e eu falar assim, olha, eu sei o que tá acontecendo, eu descobri o que tá acontecendo, cara, tu vai lá, vai contar pra ele e a gente vai resolver isso, vocês vão resolver isso de uma maneira ou de outra. Eu não vou deixar tu continuar fazendo isso com o meu amigo. Não é certo isso, mas confrontá-la com amor no sentido de dizer, cara, eu vou te apoiar nisso, eu vou te ajudar a contar pra ele pra que vocês possam resolver isso da melhor maneira, ou se separarem, ou se restaurarem, enfim. Só que pensa no outro cenário, quando é o meu amigo que tá traindo a mulher dele e ele é meu amigo, entendeu? O confronto desse meu amigo, eu preciso dizer assim, cara, tá errado fazer isso com a tua mulher, eu não tô nem aí pra mulher dele, eu não conheço ela, tipo assim, ela é só a mulher dele, ele é o meu amigo. Tu vai ser mais direto. Só que eu também não posso ser só direto, porque senão eu também posso destruir a relação. É porque o meu papel não é destruir a relação, é que aquilo pare de acontecer.
Tá. Só que se eu sou direto com ele ou com ela, a tendência é que eu vou destruir a relação. Eu preciso levar eles para alguns princípios. Por exemplo, chegar para ele, eu poderia atacar os dois lados. Eu poderia chegar pro meu amigo, vamos imaginar que é ela que tá traindo. Eu poderia chegar pro meu amigo e dizer assim, cara, como é que tá a tua relação, mano? Você tá bem? O que tu tem feito pra tua mulher, cara? Tu tem agradado ela? Tu tem suportado os princípios embaixo? Você tá embaixo de alguns princípios pra viver esse relacionamento com ela e tal? Enquanto eu tô falando com ela assim, pô, vocês estão bem? Como é que tá a relação de vocês? Eu vi vocês meio... Antes de falar que eu sei. Certo. E ficar pescando, sondando como eles estão e ir trabalhando os dois antes de contar de fato. Tá. E aí, em algum momento, eu preciso confrontar ela e ele pra que isso seja resolvido. O problema eu acho que o problema não, a questão disso tudo é a comunicação. Como tu vai fazer isso, entendeu? Tu pode destruir com uma bomba dessa numa família, como tu pode restaurar uma família e viverem melhor do que antes, entendeu? Porque se houve traição, houve quebra de caráter, não importa quem é o culpado, não é ela, não é ele, não importa quem é o culpado. Aquilo aconteceu e aquilo precisa ser resolvido como problema, não como pessoa, percebe? Porque assim, sabe aquele princípio básico que é a minha luta não é contra a carne, mas é contra o que faz a carne fazer o que faz? Sim. Então, por que ela traiu? Por que ele traiu? Eu ia fazer esse cara ou essa mulher olhar para a situação dizendo, por que isso aconteceu? Não apontar o dedo e dizer, você é uma traidora, você é um traidor, você não pode fazer isso. Porque, na real, cara, a gente é pecador seletivo. A maioria das pessoas são pecadores seletivos. Eu minto e eu julgo o cara que tá traindo. Eu traio e julgo o cara que tá roubando. Eu roubo e traio o cara que tá mentindo. Eu sou pecador seletivo. O meu pecado pode, mas o pecado do outro não. É por isso que eu acho que a gente chega naquela do contexto, né? Enquanto for algo que faz sentido pra você, pode ser que tu vai julgar o próximo. Isso. E vai continuar fazendo. Isso. Por isso que os princípios são tão importantes. Porque esse cara que tá fazendo uma parada errada, vamos voltar lá pro cigarro, sair um pouco da traição, é a mesma coisa que eu pegar, colocar... O sonho do cego é dirigir. Como é que ele vai dirigir? Só que ele não consegue, entendeu? Sim. Só que daí eu boto ele dentro de um carro, sento do lado e falo assim, cara, eu vou te ajudar. E tu vai dirigir. E eu vou te apoiar nisso. Porque o teu sonho é dirigir. Certo? Porque dirigir pra ele é ele se sentir livre. Como cego, o sonho dele é dirigir. Tipo isso. Eu levo ele pra um campo gigantesco, boto ele dentro do carro e vou apoiando, ensinando ele a dirigir. Certo? E ele tá com a sensação ali de dirigir e tal. Só que lá na frente tem um precipício. Ele tá indo pro precipício. Tu vai deixar? E ele tá super feliz. Só porque ele tá feliz eu vou deixar o cego se matar? Eu vou dizer, mano, freia, para. Não vai dar mais pra tu dirigir. Só que é o sonho dele. Porque a percepção dele é que ele só seria cheio ou feliz dirigindo. Quando na verdade ele pode ser feliz e cheio de outras maneiras, entendeu? Só que aí, como é que eu mostro pra essa pessoa que ela vai se matar, vai cair num buraco se ela continuar dirigindo felizona lá pra aquele precipício? Mas é que daí a gente chega na conclusão que, pelo menos eu concordo contigo, e aí a gente vai querer ouvir de vocês, que pra mim, confrontar é de fato uma prova de amor. E a gente, quando confronta, a gente tá sendo leal tanto à pessoa, porque tu quer o bem dela, quanto a princípios. Porque se tu não tiver princípios, que seja proteger a vida do próximo, por exemplo, querer bem o próximo, tu vai deixar o cego se matar. Sim. E cair no precipício. Por isso que princípios sustentam tudo. Sim, e dão uma base muito mais forte pra tu ter um significado de lealdade concreto. A pergunta que a gente fez no começo foi: confrontar alguém é falta de lealdade ou prova de amor? Isso. É isso que está sustentando tudo que a gente está falando até aqui. Então, quando você ama uma pessoa, quando você é amigo de uma pessoa e tudo mais, né? E você confronta ela, você tá sendo desleal ou você tá provando amor? Pra vocês que estão no chat. E aí, o que vocês acham? E aí, pra vocês, o que é? O confrontar a pessoa é uma prova de amor e ao mesmo tempo uma falta de lealdade em princípios, ou você vai ser desleal com a pessoa porque tu vai confrontar ela. Tu vai ir contra o que ela tá fazendo, tu vai ir contra a decisão dela, tu vai ir contra a atitude dela, tu vai ir contra
a consequência que gerou na vida dela, pra ela, em cima do que ela fez. É difícil, né? Porque as pessoas elas vão viver baseado naquilo que elas acreditam, entendeu? Mas é isso que a gente quer saber, né? Respondam aí. Eu quero ver esse chat fervendo aí, porque é uma pergunta bem difícil. E a gente, sendo bem honesto, a gente também não tem uma resposta conclusiva sobre isso. A gente tem algumas A nossa opinião. opiniões, mas eu não sei se seria só uma opinião. A gente tem algumas especulações sobre o assunto, mas responder isso, se fosse pra assim, não, mas tem que ter uma conclusão. Seria, cara, eu ainda é uma prova de amor. Porque o confronto, ele quando é feito com amor e com uma embaixo de princípios, ele sempre vai ser pra levar a pessoa pro lugar certo, entendeu? Porque tu não vai confrontar uma pessoa por nada, né? Mas vamos lá, Pra mim, lealdade é prova de amor. É isso. Perfeito. É Mas isso. mesmo que tu confronte a pessoa sem ser com amor, porque vamos lá, Nando, vou trazer uma outra situação. Se é teu filho que ele faz, realmente, ele, sei lá, roubou, tu vai chegar confrontando ele com amor? Ou tu vai realmente dar uma lição de moral mais pesada? Aí Entendeu? depende da situação. Depende da situação. Só que ainda assim, ó, vou te dar um exemplo. Se eu chegar pra esse meu filho que roubou e eu sentar o sarrafo nele, bater e Não, espancar beleza. ele ou algo nesse sentido, ou brigar muito com ele, vou fazer uma pergunta ao invés de continuar. Posso? Pode. O que tu acha que transforma mais? Hoje? Amar ou confrontar? No sentido do confronto ser a pancada, né? Ser tipo assim. Eu tenho um exemplo de aplicação, posso dar? Pode. Fizemos uma festa, vou imaginar hipoteticamente uma ideia, tá? Não é uma realidade total, mas uma ideia hipotética. Temos uma festa e tem alguém que eu convidei que não pode ir nessa festa. Só que o pretexto que essa pessoa tá usando pra não ir pra essa festa é nada a ver. Tipo, é viagem, assim. Não é assim, eu não posso porque tenho outro compromisso. Não, eu não posso porque meu carro tá sem gasolina. Vai de carona, pega um Uber, sei lá, entendeu? O que tu acha que transforma mais? Ou dentro dessa questão da lealdade ainda, né, que é o assunto central. Eu chegar pra esse cara e falar assim, cara, que ridículo tu não ir, cara. É muito importante pra mim a tua presença. Como é que tu não vai, cara? Que a gente se sentiu ofendido de tu não ter ido, cara. Porque tu não tem gasolina? Pega uma carona, dá um jeito, cara. Tu acha que isso transforma mais do que essa segunda opção de chegar pra essa pessoa e falar assim, cara, que pena que tu não foi. Meu, tu fez uma falta gigantesca, mano. Pô, pra nós tu é muito importante lá. Numa próxima vez tenta ir, não deixa de ir. Tá, legal. Qual das duas situações tu acha que constrange melhor a pessoa? Porque os dois são confrontos. Não, a segunda situação, o segundo exemplo que tu deu vai surgir mais efeito, mas eu acho que depende muito do contexto. Porque tu trouxe um exemplo assim de algo que eu sei que feriu, que você como quem convidou, quem faz Anfitrião. o evento e não teve a presença da pessoa que era uma pessoa extremamente importante pra ti, é realmente algo que magoou. Mas o exemplo, o contexto é menor do que, digamos, pelo menos pra mim, se meu filho roubasse alguém, minha filha roubasse alguém, entendeu? Claro. Entendi. Tipo assim, o meu filho roubou, eu não posso lá dizer assim, filho, não sei o quê. Só que aí que tá, depende também. Aí é que tá, cara, os depende vão levar a gente muito longe. Porque se eu chegar pra esse filho e só dar pancada, eu gero uma transformação X. Tá. Se eu chegar pra esse filho e dizer assim... Que nem sempre cara, pode ser positiva, né? Exato. Se eu chegar e falar assim, cara, como é que tu foi capaz de roubar sendo que eu te dei tudo, cara? Sendo que eu te coloquei eu fiz tudo por ti. Eu fiz isso, aquilo. Não com a intenção de que tu me devolvesse, né? Não é só a reciprocidade ou a cobrança de que essa pessoa me deve algo porque eu fiz tudo por ela. Mas é uma falta de honra. Tu tá ferindo um princípio, cara. Tu não tá honrando teu pai e tua mãe. Tu sabe como vai ficar meu coração agora que tu vai estar preso? Percebe? Percebo. Tá, ainda é amor. Tá, perfeito. Porque vamos lá, se a gente olhar por firmados nessa rocha que a gente pode usar a maior referência de homem no mundo, que seria Jesus, o que ele faria? Porque ele também é justiça, entendeu? Em alguns momentos ele também confrontava, mas ele não deixava isso passar por cima do amor.
Concordo? Entendeu? Sim. Então, todas as vezes é um confronto. Mas ainda tem o amor como princípio ativo, maior princípio ativo. Quer um maior princípio de amor agora? Vamos ser bem polêmico? Podemos ser bem polêmico já no primeiro vídeo? Olha só, antes de tu entrar nesse assunto, no algo bem polêmico, eu acho que é legal aqui, ó. A Eduarda falou que pra ela, lealdade é prova de amor. Mas depende de como for feito. E, Ela tem que vir participar pra explicar isso aí pra nós. e a Mônica comentou aqui que questionário seria uma forma de fazer a pessoa ter consciência se está fazendo a coisa certa. Sim, Justo. concordo. E aí tu tá confrontando com amor, Isso. que foi o que a gente trouxe aqui Até no agora. debate. É. Faz sentido. Quer ver uma prova de amor muito cabreira? Posso ser bem polêmico? Eu quero que vocês agora esqueçam da palavra religião, tá? Nós não somos religiosos, nem eu, nem o Léo, tá? Então esqueça a palavra religião, ok? Nem vou falar o que eu acho da religião, porque é Melhor bem não. pesado, tá? Esquece a religião. Só que, quando Deus te manda pro inferno, por exemplo, Tá. é uma prova de amor. Quer que eu explico? Que sentido? Vamos lá. Se aqui na Terra tu não tá seguindo os princípios dele, ok? Porque ele tem alguns princípios que foi deixado pra nós, certo? E aqui na Terra tu não tá seguindo esses princípios. Tu não tá seguindo, Beleza. ok? Ok. Quando tu vai pro céu, tu vai ser obrigado a seguir os princípios, ok? Ok. Porque o céu ele é baseado nos princípios de Deus, na presença dele. Tá? Ele te ama tanto que ele não vai te obrigar a seguir os princípios dele. Então ele não quer te levar pro inferno porque ele te odeia. Ele quer te levar porque ele te ama. Pro inferno? Porque ele tá dizendo, vamos lá. Ele tá dizendo assim, Léo, vamos pensar num pai para um filho, porque Deus é isso. Ele é o pai. Vamos pensar num pai para um filho. Eu chego pra ti que é meu filho, eu digo assim, Léo, seguinte, cara, você vai trabalhar lá na empresa. Só que lá na empresa, a gente tem que chegar às 6 da manhã e sair às 10 da noite. Ok. Nesse primeiro momento, porque é assim assado. Cara, tu vai ser CEO e tal, vou te Precisa colocar lá passar em por cima. todos os processos. Isso, eu vou te colocar assim, cara, tu vai ter um carro assim, tu vai ter um negócio assim e tal. E eu vou te... Vai ser tudo isso, fechou? Fechou? Só que daí tu diz assim, ah, pai, eu não quero chegar às 6 horas da manhã. Sim, tu já começa a reclamar. Às vezes, não, pai, mas eu não quero chegar às 6 horas da manhã, eu não quero esse carro, eu não gosto desse carro, eu quero um carro automático, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer não sei o que, eu não quero fazer o que. O que esse pai deve fazer em cima dos princípios dele? Chegar pra esse filho e dizer assim, não, tu vai chegar às 6 horas da manhã, não, tu vai fazer isso. Ou em amor ele vai dizer assim, filho, se tu não quer tudo isso, tá tudo bem. Pode ir pra outra empresa então, tá tudo certo. Vai liberar, tu disse. Isso, não é amor? É. Então, Deus faz isso. Ele fala, aqui tem princípios. Se você seguir os princípios, você vive comigo no céu. Se você não seguir os princípios, você é obrigado a ir pro inferno. Não porque eu quero que tu vá pro inferno, mas porque tu não quer seguir os princípios. Porque eu não posso te deixar aqui na minha empresa, chega na hora que tu quiser, fazendo o que tu quiser, do jeito que tu quiser. Tá, concordo. Então, ir pro inferno é uma prova de amor de Deus. Porque ele tá dizendo pra ti assim, cara, tu não quis seguir os princípios, então... Então, infelizmente, não porque eu quero, mas porque você não quis, eu vou ser obrigado a te colocar lá. Vocês concordam com isso ou não? Eu quero saber. Que não concorda, vamos, tá tudo bem. Vamos trazer o chat pra entender e pra ver a opinião dele sobre esse assunto, né? Eduardo concorda. Concorda. É que não tem como não concordar, na verdade. Pode não concordar, tá, gente? Fica à vontade, vocês têm a opinião de vocês. Mas pra mim não faz sentido, porque é isso, cara. É isso, é o amor. Ele tá dizendo assim, olha... Tem que seguir isso aqui, velho. Tem que fazer. Ô, Nando, mas agora falando sobre... Voltando a falar sobre lealdade e outro tema, né? Cara, o que tu acha? A primeira pessoa que traímos é o outro ou nós mesmos? Essa daí é boa demais. Tu acredita que no quesito de lealdade mesmo, a primeira pessoa que a gente fere a lealdade é o outro ou nós mesmos? Eu posso trazer um exemplo. Traz um exemplo. Perfeito. Vamos lá, eu tô aqui e eu tô convivendo e eu tô a fim de começar uma dieta e começar uma vida mais saudável, mais ativa.
Tá. Então, eu acordei hoje, meu dia não foi nada legal, eu não consegui fazer nada do que eu me propus a fazer ou as metas que eu tinha pra cumprir. Tá. Mas antes de dormir, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu falo pra mim mesmo: não, amanhã vai ser um dia diferente. Eu vou acordar mais cedo, eu vou tomar um cafezão, eu vou correr 5 quilômetros, depois eu vou fazer todas as metas que eu tenho pra fazer no dia. Uhum. E o que acontece no dia seguinte é totalmente ao contrário. Eu não acordo mais cedo, eu acordo mais tarde, eu não tomo café, eu não corro e de novo se torna um dia sem metas atingidas, sem propósito e fica nesse mesmo ciclo vicioso. Tá. Então a pergunta é, tu acha que a primeira pessoa que a gente fere a lealdade é o outro ou a nós mesmos? De novo, vai depender do contexto. Nesse contexto. É que nesse contexto nem envolve o outro. Nesse contexto é só sobre mim, é uma coisa que eu falei que ia fazer. Aí eu Então. não fiz, eu traí a mim mesmo. Então, eu acho que o primeiro de tudo é a gente acaba sempre ferindo a nós mesmos. Se a gente sempre vive nesse contexto de falar que vai fazer e não faz. Daí é uma questão de não ser leal com a sua própria palavra. Com a sua própria palavra. Entendeu? Mas se tu... Ah, entendi. Tipo assim, se tu não é leal com a tua própria palavra, possivelmente não vai ser leal com os outros, né? Só que não necessariamente, porque tem gente que faz isso, vive uma vida sendo desleal consigo mesmo, porque tá gordo, tá pobre, tá sedentário, tá infeliz, mas se doa e faz tudo. É uma pessoa boa pra caramba, tipo, faz tudo pros outros, entendeu? Vai lá e se entrega e ajuda o outro pra caramba e faz tudo que o outro precisa, só que com ela mesma ela não faz. Aí essa deslealdade com ela mesma leva ela à ruína e talvez até um dia ela ser desleal com o outro achando que o outro é o culpado. Eu já vi isso também, a pessoa fazer tudo pro outro e dizer assim, ah, mas eu fiz tudo por ela. Tá, e por ti mesmo? Entendeu? E por ti mesmo? Quando tu poderia ter dito não, que é o limite? A pessoa não coloca limite, ela faz tudo que as outras pessoas querem, mas não coloca limite, entendeu? Nas outras pessoas. Tá, mas aí nesse ponto, tu acredita que... É que é difícil responder se ela é mais desleal com ela mesma ou com os outros, entendeu? Não, mas num primeiro momento, tu acredita que é mais fácil a gente ser desleal com nós mesmos do que os outros? Aham, com nós mesmos. A gente é muito bom em dar desculpa, é muito bom em falar que vai fazer e não faz, é muito bom. É mais fácil tu acreditar que tu vai começar a dieta na segunda do que começar agora. E vocês no chat, vocês são mais desleais consigo mesmos ou com os outros? O que é mais fácil pra vocês? Eu não concordo com o Nando. Não concorda? Não. Então tu acha mais fácil tu começar a dieta hoje do que na segunda? Não, eu acho mais... Eu não consigo ser desleal comigo mesmo. Porque se eu for desleal comigo mesmo, eu vou estar ferindo um princípio meu. Não, ok, beleza, entendi o que tu quis dizer, entendi. Mas, então quer dizer que tudo que tu fala, tu faz? Tento. Ah, aí é que tá, então tu tá sendo desleal em algum momento, entendeu? Tu não consegue ser 100%, consegue, óbvio. Consegue. Mas tu consegue e deveria ser leal a você mesmo o tempo todo. Mas, quando é que tu deixa de ser leal contigo mesmo? Eu acho que quando a gente cria uma Perde expectativa muito alta ou quer assumir muitas coisas. Tá, só que quando tu assumiu aquilo, tu tá dizendo que aquilo tem um valor, tem um porquê de tu assumir. Mas aí a gente vai entrar num outro contexto. Qual? Tem que ser transparente contigo mesmo e com os outros. Sim, só que naquele momento a tua mente acreditava que tu daria conta de fazer aquilo tudo. Mas aí tu não acha que se eu for leal no ponto de chamar você e falar assim, ó, Nando, não vai dar certo desse jeito, ou eu não vou conseguir, eu não tô deixando de ser leal comigo e nem contigo. Ótimo. Entendeu? Tá, é que tu tá nesse contexto de execução quando envolve outra pessoa. Ou quando envolve comigo mesmo, no sentido de eu saber das minhas capacidades e habilidades, mas principalmente saber se na minha agenda fazer o que eu me propus faz sentido. Por quê? Tanto como uma dieta, quanto para outras coisas, no meu ponto de vista, tem que fazer sentido pra mim pra poder começar. Senão não tem porquê, entende? Tá. Porque senão eu realmente vou estar contando uma história pra mim, comprar essa história e iniciar algo que não faz sentido. Uhum. Agora, se faz sentido pra mim, eu vou fazer de tudo pra que aconteça. E aí eu vou ser leal comigo e com os outros que forem envolvidos. Só que depende da situação. Por exemplo, ninguém nunca te chamou pra fazer alguma coisa, é uma pessoa que tu ama muito, precisa de ti, mas tu não queria ir lá fazer aquilo?
Sei lá, tua mãe precisou de ti porque ela não tá bem naquele dia. Tu tá trabalhando pra caramba, tu tinha um monte de coisa de compromisso. E aí tu diz assim, mano, preciso ir lá, é minha mãe. E tu tá sendo desleal com toda a tua agenda porque a tua mãe precisou de ti. Entendeu? E aí tu vai ser obrigado a ir, pô, é tua mãe, tu tá honrando ela tá precisando. Só que tu poderia ter dito assim, mãe, agora não dá. Nem é tão importante. É isso que eu ia falar. Nem Depende é tão... muito do contexto, Aí né? é que tá. É difícil concluir. O que a Eduarda falou ali? Vamos ver aqui. A outra Eduarda Boeira Pichek, a Eduarda Zanqueta, Isso. colocou assim: às vezes a pessoa não age por falta de lealdade, mas por um comportamento automático que nem percebe. Aí entra trazer a consciência para aí sim definir o que é ser leal a si mesmo e aos seus princípios. Boa. Ótimo. É isso aí. Mas no teu ponto de vista, então, vai depender muito do contexto e do que ela entende por ela mesma. Mas é tudo nisso. Por isso que conhecimento, consciência e controle são os princípios da vida, cara. Porque conhecimento sobre si, que é o que tu tá falando, tu tem que saber as tuas habilidades, inabilidades, teu nível de limite. Então, só que tu não sabe. E o maior desafio do ser humano, no meu entendimento, é descobrir os seus limites Tá, e quebrá-los. perfeito. Porque eu descubro qual é o meu limite e tento quebrar esse limite. Descubro qual é o meu limite. É assim que eu progrido, é assim que eu melhoro. Ah, eu levantei um supino de 100 quilos. Beleza, agora eu vou levantar um de 101. Mas tu entende que tem que fazer sentido pra ele? Ah, claro. Senão não vai. Então, só que o que contextualiza ele levantar 101 quilos? Porque se ele ficar só no 100, ele não vai evoluir nunca. Perfeito. Entendeu? Por isso que a calistenia me ganha tanto. Não, é verdade. Porque a calistenia, tu tá sempre melhorando alguma coisa. Força, equilíbrio, concentração, estabilização, entendeu? Então tu tá o tempo todo. O que é que eu leio aqui? Eu não tô conseguindo ler daqui. Sim, porque senão você se torna arrogante e pensa só em si. Boa, Eduardo. E acredito que agir com amor seja pra si e com o próximo. Exato. Perfeito. Exato. Aí é que tá. Sabe aquela coisa assim, você é a pessoa mais importante do mundo. Eu não concordo. Porque se eu olhar eu como a pessoa mais importante do mundo, eu vou falhar muitas vezes com outras pessoas que naquele momento, naquele contexto, é mais importante do que eu. Por exemplo, eu sou o tipo de homem que se eu ver alguém não, mas vou trazer pro extremo. Se a minha esposa estivesse afogando, eu morro junto, mano, tentando salvar ela. Tu tenta. Entendeu? Sim. Eu morro junto, porque o que me sustenta é um princípio. E se eu ver uma criança se afogando, se eu ver alguém se afogando, as chances são muito grandes de eu querer entrar pra salvar essa pessoa, mesmo que eu morra. Agora, claro, né? Eu tenho conhecimento suficiente nessa situação específica pra saber que as chances de eu sair vivo é muito maior, né? Entendeu? Tipo, já tenho experiência com isso. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Fogo, tá pegando fogo dentro da casa. Uhum. Eu não sou bombeiro, isso eu não tenho experiência. Então, e aí, tu entra pra salvar. Eu sei que tu vai estar olhando pro outro, né? Mas tudo é uma questão de ótica, né? Porque se eu entrar pra salvar esse cara, eu tô sendo desleal ou deixando de lado a minha família que tá em casa, mano, que precisa de mim quando eu voltar, entendeu? Justo. Só que aí, será que a minha família gostaria de que eu fosse esse cara que entrasse e salvasse essa vida? Mesmo que isso dependesse da minha? Porque é isso que o bombeiro faz todo dia, mano. Sim, é isso que o bombeiro faz, mas ele é treinado pra isso. Sim, mas ele pode morrer ainda assim. Não, perfeito. E ele pode deixar a família dele sem ele. Mas ele tem muito mais capacidade que você. Não, com certeza. E ele também fez acordo com a família sabe, aceitou isso. Ou seja, a lealdade depende de acordos. Podemos chegar numa conclusão? É difícil concluir. A lealdade... Apenas acordos, tu acha? Não apenas. Mas o que vocês acham? A lealdade na íntegra, na sua maior totalidade, maior totalidade não existe, né? Mas na sua quase totalidade, depende dos acordos que você faz com as pessoas envolvidas. Perfeito. E do contexto? Não, porque daí se tem acordo, não tem contexto. Ou o contexto faz parte do acordo? Não, se tem acordo, não tem contexto. Por exemplo, se eu sou bombeiro,
eu vou entrar pra salvar essa vida indiferente do contexto. Tá. Ah, a beleza. minha família... Ah, mas a minha mulher tá grávida. Mas ela sabe que eu sou bombeiro. Talvez ela nasça esse bebê sem mim porque eu assumi esse papel e o acordo é que eu vou salvar uma vida correndo risco de vida, mesmo ela grávida ou não. Eu como bombeiro, me coloco para salvar outra vida antes de pensar na minha família. Senna. Sabe o Senna? Sim. Não sei se foi o Senna, tá? Agora pode ser que eu tô mentindo. Não tô mentindo porque eu tô falando com vocês antes, né? Então temos um acordo. Estou sendo leal à minha palavra. Eu não sei quem é, tá? Mas um corredor de Fórmula 1, ele falou isso em algum momento, ou postou isso em algum momento, ou alguém falou que ele falou só pra ficar bonito, tá? Mas enfim. O contexto é o seguinte. Ele tava numa reta que ele precisava acelerar muito pra poder passar aquele cara. Uhum. E aí ele falou assim, eu sabia que eu ia vencer. Porque ele tem uma família e ele ia frear. Ah, sim, eu vi. Eu não sei quem é que fala isso. Mas eu não tenho nada. Ou seja, esse cara desacelerou, não foi leal com a palavra dele dizendo, eu vou fazer tudo pra ganhar. Depende. Ele não fez tudo, ele não acelerou até o final, porque ele tinha um compromisso com a família dele. O do lado falou, mano, eu não tenho família, que se dane. Eu vou fazer tudo. Meu compromisso é comigo, eu vou comigo fazer de mesmo. tudo, eu vou ganhar. E ele ganhou porque ele acelerou e podia ter morrido na curva. Justo. O outro não quis porque ele tinha um acordo. Ou seja, eu ainda acho, não sei se eu tô certo. Quem tá na live aí, comenta aqui só se você concorda ou não. Que a lealdade, cara, eu vou dizer, sempre depende dos acordos feitos, cara. Porque é o que tu falou antes, eu levando pro lado empresarial. Eu tenho um acordo com o cara. Ele vai ser meu funcionário até ele, enquanto eu estiver pagando ele, enquanto ele estiver sendo função pra mim. Se aquele funcionário não cumpre o que ele tinha sido proposto a cumprir, eu posso mandar ele embora. E eu não tô deixando de ser leal com ele, porque a gente tem um acordo. Pergunta, por que a falta de lealdade destrói tudo? Levando em consideração que depende do contexto da... Olha que pergunta intrigante. Tu entendeu? Eu vou ler. Sim. Ó, a Eduardo perguntou assim, ó. Por que a falta de lealdade destrói tudo, levando em consideração que depende do contexto da consciência? Da consciência. Então, é que a gente não acha mais isso. A gente mudou essa opinião, A gente Eduardo. tá chegando na conclusão A gente tá que, chegando na à conclusão. verdade, a lealdade, ela tá muito baseada em acordos. Em acordo. É o acordo. Aí sim, aí então, quando você destrói um acordo, Daí tu destrói aí você a destrói lealdade. tudo. Aí você destrói a lealdade. Porque se tu destruiu o acordo, tu já feriu a lealdade daquele acordo. Isso. Então a lealdade destrói tudo quando você não Tem cumpre os acordos. acordos. Ou não fez acordos, né? Ou não fez. Ou não fez. Não fez. Porque se tu fizer um acordo antes, e aí a gente entra num outro âmbito de transparência e comunicação, bem provável que tu vai conseguir ser leal àquele acordo que tu fez. É verdade. Porque normalmente quando tu faz um acordo, tu acaba automaticamente colocando princípios nesse acordo. Ninguém faz acordo sem princípios. Isso. Ou, agora eu quero saber de vocês. Vocês fazem acordos pra quebrar princípios? Não, né? Tá louco? Não, tá doido? Ó, a Eduarda falou assim, ó. A Werner. Acho que depende do contexto e da priorização de princípios. E depois vem os acordos. Não, mas é isso. É que o acordo, ele é baseado nos princípios. Por isso que eu perguntei. Tu faz algum acordo pra quebrar princípios? Não faz. É muito difícil. Não tem como? Não tem como. Tu não vai fazer um acordo pra quebrar princípio. A não ser que o teu princípio seja muito ruim, né? E um princípio não sobrepõe o outro também, né? É por isso que eu disse que a gente é pecador seletivo. Tá. Entendeu? Aí agora a gente vai entrar num assunto bem polêmico também. Princípios não se quebra. Boa, Osmar! O Osmar entendeu tudo. Eu acredito. Ó. Peraí. A Eduarda, a outra, falou assim: eu acredito que a lealdade não seja sobre acordos em si. Não é. Não é sobre acordos. Eu entendi. Entendi o que ela quis dizer. Sim, não. Tu a gente precisa não tá... ser leal mesmo quando não tem acordos. Sim, Tipo até porque assim, quando ninguém tá vendo, Tu tem que ser leal. tu tem que ser leal. Exato. Tipo assim, um acordo ele não precisa ser feito pra que a lealdade exista. Isso. Mas quebrar acordos destrói uma lealdade. E fere a tua própria lealdade. E fere a sua própria lealdade, porque tu fez aquele acordo. Tu falou que queria falar. quer dizer, Quando você casa, você tá casando porque tu ama, claro, tua noiva, tua esposa, mas tu tem acordos no casamento. Sim. Só que aí eu acho que, por exemplo, aí vem religião. Odeio religião, tá? Já vou falar pra vocês. Mas, ó, por exemplo, a igreja católica,
com todo respeito aos católicos, eu entendo que a base do acordo pré-nupcial, ele vem baseado no medo. Entendeu? Que é assim, mesmo se tu ficar horrível, mesmo se tu ficar doente, mesmo se tu ficar não sei o que, eu vou ficar contigo pra sempre. Tá. Sim, mas eu vou ficar contigo pra sempre não só apesar dessas circunstâncias. Eu vou ficar contigo pra sempre porque eu te escolhi pra estar contigo pra sempre. Indiferente das coisas que vão acontecer. Por amor, não por medo. Por princípio, não por medo. Eu não tenho medo de ficar sozinho. Não, perfeito. Entendeu? Por exemplo, a minha vida, ela é boa sozinho. Mas com a Eduarda é extraordinária. Melhor. Entendeu? Eu não imagino uma vida sem ela. Então, uma vida, não um dia. Uma vida inteira. É que eu acho que aí a gente tá indo pra um outro contexto. Que precisa de acordo. Beleza. Que o contexto que eu quero chegar é dos acordos, entendeu? Sim. Então, tipo assim... E não em cima de medo, ok? Não, tipo assim, o princípio, ou melhor, a lealdade, ela precisa existir apesar dos acordos. Perfeito. Que é o que a gente tá falando. Que é o que a Eduarda falou. Porque quando ninguém tá vendo, tu precisa ser leal da cara. mesma forma. Exato. A Duda colocou aqui também, você traz a consciência do seu ato baseada nos seus princípios, novos princípios que você busca ter/ser. Não entendi. Deixa eu ler de novo. Você traz a consciência do seu ato baseada nos seus princípios ou novos princípios que você busca ter ou ser. Eu não entendi Depende. também, mas tu tá falando no sentido de quebrar, de não ser leal ou de ser leal em cima disso do que tu tá falando? Contextualiza um pouco mais a frase para nós conseguir entender. Puder. Mas outra coisa que eu não queria trazer, porque a gente já tá aqui estourando o tempo da live, né? Mas é um assunto bom, cara. É legal, cara. Que aí entra nesse assunto que a Duda falou, que a lealdade deve existir mesmo quando ninguém tá vendo, e não Sim. só em cima de acordos. Sim. E aí tu trouxe um outro tópico que é a questão do medo. Cara, o que compra a lealdade de uma pessoa? Dinheiro, status, medo ou propósito? Depende da pessoa. Eu acredito que todos podem comprar. Eu acho que todos podem comprar, mas o que sustenta é princípio. Daí não vai ser comprada. Não, vai ser comprada também, só que vai sustentar, entendeu? Porque, vamos lá, o que compra é a pessoa acordar aquilo, a pessoa querer aquilo, certo? A pessoa, ela vir pro teu lado, certo? Então, tipo assim, se eu quero essa pessoa sendo leal comigo, eu posso dar mais dinheiro pra ela, ok? Eu posso dar mais dinheiro, eu posso dar mais status pra essa pessoa, levar ela pra outro lugar. Eu posso confrontar ela, que é o confrontar não, eu posso colocar medo nela no sentido de ameaçar. Eu posso ameaçar ela pra comprar a lealdade dela. Isso. Sim, ou eu posso trazer um propósito que é um senso de pertencimento, de dizer assim, cara, não, você não vai ser leal a mim só porque eu tenho dinheiro, só porque eu te dou dinheiro, ou porque eu tô te falei antes a palavra. Gerando medo. Mas qual é a palavra? Ameaçando. Ou porque eu tô te ameaçando, mas sim porque existe um propósito por trás disso, entendeu? Você vai ser leal a mim porque existe um propósito por trás disso. Eu vou ser leal a você porque existe um propósito apesar disso, entendeu? Tá, então agora tu tá querendo me dizer, aí vai essa pergunta já pro chat, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês acreditam que a gente consegue construir a lealdade de alguém em cima de uma história? Ou melhor, de uma narrativa? Claro, o Lula faz isso. Eu não queria. Eu não queria ir pra esse lado, mas tu trouxe. A gente falou de religião, de política. Vamos falar de homossexualismo agora. Vamos lá, vamos falar isso. Pecados seletivos, certo? Os pecados seletivos. A igreja, ela precisa aceitar todos, mas não pode tolerar tudo. Ela precisa aceitar todos, mas não pode tolerar tudo.
O homossexual, já lá na igreja, a gente já encontrei Uber sendo uma mulher homossexual. E eu falei pra ela, vem visitar a nossa igreja, senta lá do lado da minha família, vem comigo. Quando eu orei por ela, eu falei assim, olha, que Deus te encontre, que Jesus possa te encontrar como ele me encontrou, da mesma forma. E se essa homossexual chegar pra mim e dizer assim, e o bandido lá? Tá errado também, vai os dois pro inferno. Então eu não tô falando mal das escolhas dela, eu tô falando mal do ato, da prática, entendeu? Porque a prática leva ao pecado. Entendeu? Então, eu querer, eu ter, sabe, tome a sua cruz e me siga. É mais ou menos isso. Então, a pessoa, ela é homossexual, se ela nasceu, não nasceu, se ela foi estimulada, não foi estimulada, não importa. Tome a sua cruz e me siga. Assim como pra ela é difícil essa questão, pra mim pode ser a pornografia, pode ser a droga, pode ser a bebida alcoólica, não sei. Mas a grande questão voltando pra lealdade, ser leal a princípios. Percebe? Então, quando tu tem princípios, tu se sustenta naquilo. Por isso que a gente falou do Lula ali, ele contou uma história onde as pessoas se tornaram leal a ele, cara. A narrativa, que ele criou, exato. Então, por isso que qualquer pessoa mal intencionada, com um princípio não tão alinhado, consegue criar uma narrativa para pegar a tua lealdade e usar pro bem a favor dela. Né? Isso. Por isso que você tem que ter princípios para não cair nas historinhas do conto do vigário. Por isso que é o que a gente tá falando. Se tu tiver um princípio, na verdade um não, né? São vários. Mas se o teu princípio for bem definido, você consegue destruir qualquer narrativa. Isso. E se manter leal. Sim. E em cima disso, concluindo tudo que a gente tá falando aqui, acho que a gente chega na questão dos acordos. Dos acordos, de novo. Que foi debatido aqui também pelo chat. Exato. Se a gente tem princípios bem definidos, alinhados, a gente não vai conseguir ser comprado, né? Ou não vai vender a nossa lealdade, porque os acordos que a gente for fazer para sustentar a nossa lealdade com quem quer que seja, até inclusive com nós mesmos, vão ser em cima dos princípios que a gente definiu para nossa vida como corretos e concretos. Isso aí. A mesma coisa o Bolsonaro. Também contou uma narrativa Sim. que as pessoas aceitaram. Isso é para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Então eu não tô até vender na internet. Só falando mal do Lula, apesar dele se esforçar para que todo mundo fale mal dele. O Bolsonaro é outro. Então, assim, é o que tu tá falando. Tu vai comprar aquela ideia se tu não tiver os teus princípios. Agora, se tu tiver muito bem firmado... Ali, chegamos na conclusão. Se você estiver muito bem firmado nos teus princípios, edificado, né? Edificado fortalecido. Nos princípios, fortalecido nos princípios, vai ser muito mais fácil você ser leal. E você Porque a lealdade pode te colocar numa sinuca de bico também. Mas aí é um assunto para outra live. Teu filho e a tua esposa. Você vai ser leal a qual dos dois? Aí é um assunto pra outra live. Tu prometeu pro teu filho que tu ia levar ele pra pescar. Só que a tua mulher não quer que vocês vão pescar. E aí, tu vai levar ele? Ou leva os dois. Ela não quer ir. Leva os dois. Ela não quer ir. Compra a lealdade ela dela. Passa mal. Faz uma narrativa. Ela passa mal. Constrói uma narrativa. Entendeu? Ou melhor, usa a mesma história do que tu trouxe antes sobre o cigarro. Vende a ideia tão bem feita que precisa da presença dela junto. E se ela passar mal? Se fizer mal pra ela estar no barco? Aí eu vou obrigar a estar lá? Não. E aí, como é que eu vou ser leal? Porque tem isso, a lealdade te coloca nesse lugar também, cara. Eu vou ser leal a um, necessariamente não consigo ser leal a dois. É tipo Deus. Ou você é leal a ele, ou você é leal ao dinheiro. Se o dinheiro tá no teu coração, Deus não pode estar. O que habita no teu coração? O que habita nos teus princípios? E aí, nesse sentido, também a gente foge já. Porque, em tese, pelo menos pra mim, dinheiro não é um princípio. Não, como assim não é um princípio? Se tu botar o dinheiro no coração, pra mim já tá errado. Não, claro, mas vai estar errado. Só vai colocar no teu coração o que for um princípio, pelo menos. Além de Deus, digamos. Não, é que não existe além de Deus. Ele é o único. Tá, não, tem que ser só ele que tem que estar. Mas como valor. Porque princípio é um valor. Sim, mas é que dinheiro não é um princípio, aí é que tá. Isso. Mas Deus também não é um princípio. Aí é que tá, Deus não é um princípio, nem dinheiro. O que vai estar no teu coração é Deus junto com os princípios dele. Entendeu? Agora, o dinheiro, ele tem que estar no teu bolso
para que ele seja usado, e tá tudo bem, você tem que ser rico mesmo, milionário, que vocês façam muito dinheiro, esse é meu desejo para vocês, mas que o dinheiro não suba o seu coração. O dinheiro não pode estar embaixo do teu pé, você precisa respeitar o dinheiro, você não pode estar pisando nele, e o dinheiro não pode estar no teu coração, que vai guiar as tuas decisões e guiar a tua lealdade. O dinheiro tem que estar no bolso, forrado, jorrando para fora, transbordando, para que o teu coração, os princípios do teu coração conduzam as atitudes diante do dinheiro que está no bolso. Tá. Perfeito. A palavra diz assim, guarde o seu coração. Dele detém todo o seu... Entendeu? E aí? Perfeito. Tá, Porém, mas... também fala que o coração é enganoso. Sim, mas aí calma. Aí né? vem os desejos. Nós estamos tocando assunto. Gostei! É outra live. É outro episódio. Mas assim, gente, eu acho que pra nós finalizar, já praticamente aí, já deu 1 hora de live, né? Que tá ótimo. Agradecemos vocês por toda a presença, por toda a interação e por permanecerem aqui conosco. E nos perdoe porque é o primeiro vídeo, então tá tudo meio assim ainda, a gente tá aprendendo, a gente só não queria deixar de fazer. Exato. A gente tinha um princípio e um acordo de fazer. Vamos fazer quarta-feira, dia 1º? Vamos. E aí a gente fez. Indiferente das coisas, das circunstâncias, a gente teve que mudar todo o layout aqui do que a gente tinha. Configuramos 2 vezes essa desgrama aqui desses negócios aqui do OBS, E que a gente tá só, aprendendo, né? Então, mas olha obrigado só, pela paciência. Para concluir, eu acho que a gente chega num denominador comum que acredito que todos que estão na live pode ser que concordem com não, ou não. Concordem conosco ou não. Se você não tá na live e tá vendo depois, comenta pra gente saber, tá? O que você acha Mas do que a a gente falou? lealdade, ela é baseada e sustentada sim em cima dos teus princípios que vão gerar os acordos que vocês vão fazer para manter a sua lealdade. Seja contigo mesmo ou com outras pessoas. Porém, a lealdade precisa acontecer além dos acordos. Aí finaliza a frase completa do que tu falou. Exato, porque a lealdade, quando ninguém tá vendo, ela precisa Ser mantida. permanecer. Permanecer em ti. É Galera, isso mesmo. Esse foi meus pensamentos intrusivos venceram. Galera, agora para nós finalizar, então, agradecemos. Esperamos vocês na próxima live, que já tem data, né? Já, é a próxima quarta-feira, que é dia 8. Toda quarta-feira, às 19 horas, teremos a nossa live. Também estamos aceitando sugestão, qual seria o próximo assunto, o que vocês querem ouvir a gente debater, ou melhor, o que vocês querem debater conosco, porque a nossa ideia de fazer essas lives é trazer assuntos polêmicos, conversas difíceis, mas que edificam pessoas. E para que nós fazem vocês pensar, né? E para nós conseguir ter uma reflexão e um debate com todo mundo, nada melhor do que vocês também trazerem os assuntos para nós, tá? Isso aí, aqui ó, no chat, comenta aí o que você tá achando, o que você achou desse vídeo, o que poderia melhorar. A gente tá aberto a críticas, tá? O valor da palavra a gente dá. Você fala o que você quiser, você fica à vontade. Exatamente. E a gente dá o valor que a gente quiser pra tua palavra. Pra você... a sua palavra tem um valor, tem um peso, e isso é válido, parabéns. Todo mundo que comentou, que interagiu até aqui e tudo mais, que vai comentar ainda, parabéns. Mas aí a gente dá o valor, isso é até um ensinamento para vocês, vamos finalizar com esse ensinamento. Quando as pessoas falam para você algo, você é que dá o valor para aquilo que te falaram. A pessoa tem o valor dela, os princípios dela, a lealdade dela, ela vai falar baseado no que ela acredita, no que ela entende que é a verdade, tá? Mas você não precisa tomar para si aquela verdade, você não precisa xingar essa pessoa porque são verdades diferentes, você não precisa questionar essa pessoa no sentido de confrontar sem amor, né? E achar que, não, porque essa pessoa falou não tem nada a ver. Pra você não tem nada a ver, tá tudo bem, é o valor que você deu pra essa palavra, que precisa ser respeitado. Então nós vamos respeitar toda e qualquer palavra que você falar. A não ser que seja uma ofensa sem sentido, né? Porque daí fala mais sobre você do que sobre nós. Se você quiser só ofender, fica à vontade que isso dá engajamento também. Mas... a tua ofensa não vai conseguir atingir a gente, sinto muito, porque não vai ter valor para nós. Então a gente quer um canal que seja um canal de valores. Então fale os seus valores, mesmo que seja ainda vai ter um valor para nós, que é a tua vontade de comentar, a tua vontade de participar, de estar junto, de interagir, de dar a sua opinião, que é válida também. E é muito bem-vinda, né? É muito bem-vinda. Então a gente vai dar sim um valor, o valor que a gente quiser. Agora, uma ofensa gratuita, o único valor que vai ter é engajamento, mais nada. Porque a gente não, sei lá, você não vai conseguir nos atingir com isso. Mas fica à vontade, faz o que você quiser. Olha aí, ó, um baita assunto para uma próxima live é inteligência emocional. Tem que estar preparado.
porque não é fácil, tá, gente? Vocês não acreditam, podem acreditar ou não, mas, gente, tem que estar preparado. É a inteligência emocional é um baita assunto pra gente trazer, tá? Inclusive aqui embaixo desse vídeo aqui, tá? Na descrição, você vai ter acesso ao nosso aplicativo, tá? firmadosnarrocha.app. É um aplicativo que fala sobre domínio próprio, você se dominar todos os dias. Entra lá, www.firmadosnarrocha.app, tá? É um site super bacana que vai te ajudar, você pode colocar lá na tela inicial do teu celular. Aqui embaixo também vai ter o nosso Instagram, que é o Firmados na Rocha, e quem quiser aí ter acesso à nossa comunidade também, vai ter o link da comunidade, é verdade. Obrigado, Léo. E quem quiser ter acesso a uma ferramenta que vai te ajudar muito nessa jornada da vida que você vem vivendo, vem passando, você tem também acesso ao nosso PDF, que é um PDF, né? Como se fosse um e-book aí, chamado Caminhando sobre a Rocha. São 8 áreas da sua vida que são firmadas em princípios e pode te ajudar a tomar decisão, pode te ajudar a seguir uma vida mais leve, ok? Inclusive, até para quem ainda não tem certeza quais são os princípios e valores. Seus valores, nos tá acompanha, perdido, né? Entra na nossa comunidade, aciona o sininho, se inscreve, porque aqui nesses debates você pode ter uma conclusão melhor do que é lealdade para ti, quais são os teus princípios, quais vão ser os teus valores. Família. Lembrando que o canal, o intuito é esse, é a gente discutir, trazer debate à tona para todo mundo chegar numa conclusão e sair daqui melhor, com a sua própria conclusão, com o valor que vocês querem dar para a nossa fala e para o que a gente acha que é a lealdade, como a gente chegou na conclusão até o final. Mas claro que a gente entende que cada um vai ter a própria conclusão. A ideia é justamente essa, é debater e fazer vocês refletirem e pensarem para tomar as decisões mais corretas e precisas na vida de vocês. Isso aí, a gente chegou numa conclusão. Se for a mesma que a nossa, parabéns, você está no caminho certo. Se não for, você está errado, brincadeira. A nossa conclusão é que a lealdade depende também dos acordos que você faz, dos teus princípios e valores, porém precisam permanecer mesmo quando não tiver acordo. Galera, o meu arroba para quem quiser seguir é @leobzanqueta. E o meu é Nando Reinert _. E é isso aí. Então era isso por hoje. Agradecemos do fundo do coração todos vocês. Já marquem na agenda o compromisso da semana que vem, dia 8 às 7 horas. E manda para nós no direct, manda no nosso arroba também, qual é o assunto que vocês querem que a gente debata aqui na próxima live. Boa, é isso aí. Beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima. Fomos.